Estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje. A quantidade de golpes pela internet cresce com uma velocidade preocupante. E uma ferramenta bastante usada pelos brasileiros, mas que também traz uma certa insegurança, é o Pix. Recentemente, o Banco Central alertou que os vazamentos de dados de usuários podem ser frequentes. Para falar sobre esse assunto, eu vou até Curitiba, ao vivo, conversar com Arthur Trindade, que é advogado de direito do consumidor. Doutor, boa noite. Olá, boa noite. Doutor, quais são os principais problemas encontrados hoje em relação ao Pix? Na realidade, os golpes praticados com o Pix, né? Então, o Pix em si, ele não tem... A gente não teve problema no Pix, então muito se usa esse termo aí, golpe do Pix. O que acontece é o sistema do Pix, que é do Banco Central, ele até agora não teve problema algum. Agora, a questão é, com essa transferência imediata, 24 horas e sem custo, o que acontece é que os golpistas, eles aplicam golpes através de WhatsApp, através de rede social. Então, também estão furtando, né, aparelhos, cometendo até sequestro relâmpago, né, uma modalidade que estava quase esquecida no Brasil e que agora volta, né, justamente porque a pessoa pode fazer um Pix imediatamente e acaba perdendo esse recurso e é difícil reaver, né? Então, é sempre aquele equilíbrio entre a facilidade da tecnologia e os golpistas sempre de olho em tentar explorar essa facilidade de uma maneira ruim, né? O senhor falou aí no sequestro relâmpago. Quando isso acontecer, por exemplo, o cliente ele pode exigir um ressarcimento por parte da agência bancária ou isso não existe? Ele pode, né? Ele vai ter que comprovar tudo o que aconteceu, vai ter que juntar a documentação. Então, mesmo nos golpes online, né? Tanto como no caso do sequestro, o que é fundamental é a pessoa fazer o registro de boletim de ocorrência, né? E esses crimes digitais estão avançando, assim como o conhecimento, né? E a capacidade da polícia de lidar com isso. Então, tendo os documentos, tendo as evidências, a pessoa pode sim tentar, junto à instituição financeira dela, reaver esses valores. Mas existe alguma lei que define que o banco tem que fazer o ressarcimento ou não? Não, depende de caso a caso. Então, aqui nós temos... a situação é avaliada caso a caso. Doutor, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente como é que funciona o golpe do Pix no WhatsApp. O que acontece é que a pessoa invade o WhatsApp de outra pessoa, né? Então, isso, infelizmente, é muito comum, né? E ela se passa, né? Então, por esse indivíduo. Então, ela tenta entrar em contato com familiares, com amigos. Normalmente, é aquele golpe que fala, né? Olha, troquei de número, esse é meu novo número. Ou aquela história, né? De a tela do meu aparelho está quebrada, então, nos próximos dias, eu vou entrar em contato através desse número. E daí, logo depois, a pessoa pede uma transferência, né? Então, normalmente é assim. Por isso que uma coisa fundamental é sempre validar a identidade de quem você está falando, né? Então, é por isso que, por vezes, eu brinco, né? Que as pessoas têm que lembrar que o telefone faz até ligação, né? Então, se alguém está te pedindo uma transferência em dinheiro, liga para a pessoa, faz uma chamada em vídeo, para você ter certeza que você está falando com a pessoa que você acha que você está falando. Doutor, recentemente o Banco Central falou em vazamento de dados dos clientes. Nesse caso aí também, as pessoas não podem usar esses dados para cometer golpes em relação ao Pix? Sem sombra de dúvida, porque o que acontece é que quando existe esse vazamento de dados, né, isso aí normalmente acontece quando algum órgão é atacado ou quando você tem um vazamento por parte de uma empresa, né? E aí o que acontece é que fica mais fácil para o golpista, para ele tentar validar essa identidade, né? Ou seja, se alguém sabe, por exemplo, nome completo, endereço e uma série de outros detalhes, o que os golpistas normalmente fazem é que eles combinam essas informações cadastrais com informações que eles conseguem, por exemplo, em redes sociais, né? E aí eles se passam por essa pessoa, né? Então, os golpistas, eles tentam fazer a abertura de conta, eles tentam conseguir empréstimo, mas a modalidade mais comum é essa que eu comentei, é tentando entrar em contato através de rede social ou aplicativo de mensagem. Doutor, eu só queria, em relação a essa situação, às vezes o cliente nem sabe que os dados deles foram vazados, né, e estão sendo utilizados por outra pessoa. Tem alguma forma, por exemplo, da pessoa se prevenir? Bom, a maior precaução é não compartilhar dados quando não necessário, né? Então, configurar essas questões de privacidade nas redes sociais, né? Então, tem muita gente que fica surpreso, né? Puxa, mas como é que o golpista tinha essa informação?
e a pessoa tem essa informação muitas vezes aberta na própria rede social. Então tem que tomar cuidado com o cadastro, tomar muito cuidado com participação em sorteios, em pesquisa, e também ter atenção com os aplicativos, né? Tem vários aplicativos que são gratuitos, mas na verdade eles só são usados justamente para coletar informações, né? Então, quer dizer, o usuário tem que ter esse comportamento atento, né, para não sair compartilhando as informações de forma desnecessária e sem cuidado. Nós conversamos com o advogado Arthur Igreja, ao vivo lá direto do Paraná, da cidade de Curitiba. Muito obrigado ao senhor, boa noite. Obrigado, boa noite.